Mulher negra irada. Com certeza essa é uma expressão que já foi ouvida por aí. Mas o que ela realmente significa? Bom, é um rótulo, né? Um estereótipo e, muitas vezes, uma arma usada há séculos. Hoje, a gente vai fundo para desconstruir esse mito. Vamos entender de onde ele veio e, o mais importante, descobrir como a raiva que muita gente vê como fraqueza pode ser, na verdade, uma baita força de reinvenção e resistência. A grande pergunta é essa, né? De onde, afinal, vem essa ideia? Para a gente achar a resposta, não adianta só olhar para o agora. A gente precisa fazer uma viagem no tempo, sabe? E cavar fundo nas raízes históricas e culturais que vêm alimentando esse mito há tanto tempo. Então, bora começar essa jornada pelas origens históricas do mito. A gente vai ver que essa ideia não é nem um pouco recente. Na verdade, é uma caricatura que foi construída ao longo de gerações, sabe? Moldada pela cultura popular e pelo jeito que as mulheres negras eram retratadas para servir a um propósito bem específico. Olhar para essa evolução do estereótipo é bem revelador. Tudo começou lá no século XIX, com a caricatura da Safira, que pintava as mulheres negras como dominadoras. Já no século XX, ela se transformou na Sassy Mama, aquela figura que supostamente emasculava os homens negros. E essa imagem continuou sendo usada, viu? Chegou a atingir até a Michelle Obama em 2008. E hoje, o mesmíssimo rótulo é usado para tentar silenciar vozes poderosas, como as da Serena Williams e da Maxine Waters. As formas mudam, mas o objetivo de deslegitimar, esse continua o mesmo. A raiz desse mito todo tem um nome. É a caricatura da Safira. E a descrição, olha, é precisa e devastadora. Rude, barulhenta, maliciosa, teimosa e autoritária. Isso não é uma representação, é uma arma. Uma imagem criada especificamente para minar a força e a voz das mulheres negras, transformando-as em uma ameaça. Agora, é muito importante entender que esse estereótipo não surgiu do nada, isolado. Ele faz parte de um padrão cultural bem maior. Um padrão duplo que meio que governa como a raiva pode ser expressada, principalmente a raiva feminina. Aqui o contraste é gritante. Quando uma mulher expressa raiva, ela é logo vista como pouco feminina, meio descontrolada ou até como uma mãe ruim. Agora, quando um homem expressa a mesmíssima emoção, aí é outra história. Geralmente é associado à força, ao poder e é visto como uma resposta legítima a uma injustiça. É um padrão duplo que ensina as mulheres, desde pequenas, a engolir uma emoção humana que é super fundamental. E como é que essa supressão acontece na prática? A sociedade meio que coloca uma mordaça simbólica usando várias táticas. Rotula a raiva como algo não feminino, vende um ideal de boa mãe que nunca se irrita e reforça aquela crença de que cuidado e raiva não podem andar juntos. A mensagem é bem clara. Uma mulher com raiva é uma ameaça que precisa ser controlada, silenciada. Mas e se a gente virasse essa chave? E se a raiva não for algo para ser suprimido, mas sim uma ferramenta poderosa e, por que não, necessária? É exatamente aqui que a nossa história começa a mudar de rumo. Essa citação da Pam McAllister é simplesmente fundamental. O que ela diz é que compaixão sem raiva acaba nos deixando meio complacentes. É a raiva que dá a coragem para lutar por mudanças de verdade, mudanças significativas, em vez de se contentar com o medíocre. Raiva e amor juntos criam uma força revolucionária. E olha só, essa ideia não é nova não. Mitos bem antigos, muito antes da nossa cultura ocidental, já sacaram essa natureza dupla do poder feminino, onde a fúria e a paz são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Vamos ver como isso se manifesta. Vamos mergulhar rapidinho nesse mito. Lá no Egito Antigo, Hathor, a deusa da paz, é enviada para punir a humanidade. A raiva dela transforma na poderosa deusa leoa, Sekhmet, e a fúria dela quase destrói tudo. Mas o ponto principal é que no final a fúria dela é acalmada e ela volta a ser Hathor. Esse mito mostra que criação e destruição, paz e fúria, não são opostos, mas sim duas partes do mesmo poder feminino. Certo. Então, como é que a gente pode aplicar essa ideia hoje? A sacada é usar a raiva de propósito, sabe? Como uma estratégia mesmo, para conseguir justiça e libertação. E aí a gente chega nesse conceito de raiva estratégica. É basicamente o uso consciente da raiva como uma forma de militância. Não é uma explosão sem controle de jeito nenhum. É uma ferramenta para defender direitos e para lutar contra condições culturais que oprimem. E é aqui que o jogo vira. Quando usada com propósito, uma voz enfurecida deixa de ser só uma explosão para se tornar um ato de intervenção. É um jeito de interromper a injustiça ativamente e exigir mudança, em vez de só reagir a ela.
E a pesquisa confirma, viu? Essa raiva não vem do nada. Ela é uma resposta direta a gatilhos bem específicos e que se repetem, como desrespeito, a invisibilidade e a injustiça. Isso valida a raiva não como um problema, mas como uma resposta totalmente legítima a um maltrato que é sistêmico. Esse pensamento, inspirado em Bell Hooks, é importantíssimo. Ele mostra que o caminho para a recuperação psicológica do racismo internalizado não é fingir que a dor e a raiva não existem. Pelo contrário, é atravessar essas emoções. É só encarando de frente que se pode sair do outro lado, finalmente livre do domínio delas. E tudo isso nos leva à nossa reflexão final. Uma pergunta que, no fundo, resume a importância de tudo que a gente conversou aqui. Então, fica essa reflexão no ar, né? Se a raiva é uma resposta natural e até necessária à injustiça, qual é o verdadeiro custo de silenciá-la? O que a sociedade perde quando uma ferramenta tão vital para a mudança é estigmatizada? A resposta para isso, talvez, defina o ritmo do nosso progresso. Obrigado por acompanhar esta análise.